Muito bem, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Tiago. Eu quero ler com os irmãos e com as irmãs nesta manhã, capítulo de número 5, do versículo de número 7 ao 11. Tiago, capítulo de número 5, versículos de número 7 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Pode fechar a sua Bíblia, feche os seus olhos também. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio da sua palavra, a qual foi lida nesta manhã. Te pedimos que o Senhor conduza a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas nesta manhã. Lendo esse texto, ó Pai, nós já compreendemos muitas coisas. Sua palavra, ela é rica, ó Pai. Sua palavra também é eficaz nas nossas vidas. Mas que o Senhor nos ajude a ir um pouco além, ó Pai. Que o Senhor nos dê uma revelação especial em relação a este texto nesta manhã. E que no nome do Senhor Jesus, essa palavra se torne uma prática constante na nossa vida. No nome do Senhor nós oramos. Amém. A última ministração que eu trouxe aqui no domingo, eu falava a respeito de prosseguindo para o alvo. E nessa ministração eu falei muito a respeito de não ficarmos acomodados no nosso conforto, naquilo que nós chamamos de lugar comum, de caminharmos, de termos uma direção, um foco e um objetivo na nossa vida. E hoje eu pretendo compartilhar com os irmãos e com as irmãs a respeito de paciência. As duas palavras parecem ser contraditórias, mas na verdade não é. Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia, nós compreendemos que ela sempre nos direciona a algo chamado equilíbrio. Amém? A Bíblia, ela não nos leva ao extremo de forma alguma, mas ela nos ajuda a sermos pessoas equilibradas. Então, naquele domingo eu falei com aquelas pessoas que estão muito acomodadas, que precisam realmente tomar uma posição na sua vida de continuar caminhando rumo aos sonhos e aos objetivos que Deus deu. E hoje eu quero falar para aquelas pessoas que não têm muita paciência em esperar as coisas de Deus. E quando eu falo esperar, eu estou dizendo esperançar, porque esperançar quer dizer justamente isso. Eu tenho foco, eu tenho objetivo, e eu caminho rumo a esse objetivo com paciência, com convicção, sabendo que o Senhor tem um plano e tem um propósito para a minha vida. Então, eu creio que se você é uma pessoa apressada demais, tem trabalhado, tem caminhado, não tem se acomodado, mas sofre dessa impaciência, eu creio que essa palavra, ela vai ir de encontro com o seu coração nessa manhã,
da mesma forma que a palavra do domingo passado foi ao encontro do coração daquelas pessoas que realmente precisavam tomar uma posição na sua vida. Então, o tema dessa ministração se chama paciência. Paciência. E isso é algo que todo cristão tem que ter. Uma das características do cristão é justamente esse negócio chamado paciência. Existe uma frase do Benjamin Franklin que ele diz assim: aquele que tiver paciência terá aquilo que deseja. Eu acho essa frase muito interessante, ela já nos ensina bastante a respeito de paciência. Aquele que tem paciência alcança, encontra aquilo que deseja. Isso é uma verdade. Salmo de número 37, versículo de número 7, diz que nós devemos descansar no Senhor e aguardar por Ele com paciência. E essa é uma realidade que tem que ser uma característica principal da vida de todo cristão. Tem que ser a realidade da nossa vida. Talvez você tenha aí se esforçado muito, talvez você reconheça que você não é uma pessoa acomodada na sua vida. Porém, você também pode reconhecer que talvez você não seja uma pessoa tão paciente como deveria ser. E talvez essa sua impaciência tenha te levado a perder ou a retardar muitas coisas de Deus para a sua vida. Eu creio que, mais uma vez falando, a principal característica, uma das principais características de um crente tem que ser justamente isso chamado paciência. Amém? Tem uma música de um cantor secular muito bonita, que ele diz assim, né? Paciência é o que a gente espera do mundo, mas também é aquilo que o mundo espera de nós, né? Então nós sempre estamos esperando que o mundo tenha paciência com a gente, mas também o mundo, as pessoas esperam que nós também tenhamos paciência com ela, porque os relacionamentos envolvem justamente isso chamado paciência. E paciência também é um jogo, né? Um jogo de baralho. Eu não gosto de jogo de baralho, não tenho habilidade nenhuma para isso, mas esse jogo chamado paciência, né, ele foi muito jogado, porque foi um dos primeiros jogos aí que rodou em computador, tinha nos computadores, nas primeiras versões do Windows, né, tinha esse jogo chamado Paciência, e como era um dos únicos, né, ele ficou muito difundido mundialmente. E o interessante desse jogo é que ele se joga sozinho, né? Paciência é um jogo que se joga sozinho. Diz respeito a nós conseguimos compreender diante disso que a paciência não é algo que a gente tem que exigir do outro, mas é algo que tem que ser resolvido dentro de nós. Como anda aí, meu irmão, minha irmã, o seu nível de paciência? Como que está? Né? Como que você tem tratado as coisas na sua vida? Como tem sido as reações que você tem tido diante das lutas que a gente enfrenta no dia a dia, diante dos relacionamentos? Você pode se considerar uma pessoa paciente, sim ou não? Né? Como você responderia esta pergunta? O texto que nós lemos nos dá alguns pontos, algumas características, algumas informações que são extremamente importantes para que a gente compreenda o que é esse negócio aí de paciência. Afinal de contas, paciência é algo que a gente exige do outro, mas que na verdade é algo que nós temos que tomar decisão de termos dentro de nós. Paciência, ela tem um tempo. Sabia disso? Que paciência, ela tem um tempo de duração. Muitas pessoas perguntam assim: pastor, até quando eu vou ter paciência com essa situação? Até quando eu tenho que ter paciência com esta pessoa?
Até quando eu tenho que esperar essa direção que Deus me deu se concretizar na minha vida? São perguntas muito comuns entre os irmãos, né? Até quando eu tenho que ter paciência? E o texto já nos responde isso de uma forma muito clara: até a vinda de Jesus. Amém? Nenhum amenzinho? Né? Você está muito sem paciência, viu? Até a vinda de Jesus. Se você não tinha essa resposta, até quando eu tenho que ter paciência? A resposta já está no texto que nós lemos. Você tem que ter paciência, e o tempo de duração é até a volta de Jesus. Ou seja, a paciência é algo que não pode se esgotar na vida de um cristão. E o texto nos diz que nós temos que ter a paciência como a paciência de um agricultor. Um agricultor, para que ele colha alguma coisa, ele tem que ter muita paciência. Por quê? Porque ele lança a semente no solo, né, cobre essa semente com terra, tem que ficar ali adubando, jogando água, tratando daquela semente, mas tem que ter paciência. A semente já está ali dentro, debaixo da terra, e um momento ou outro ela vai começar a brotar, mas exige paciência. O agricultor que lança a sua semente e no dia seguinte vai ali, né, cava novamente para ver se a semente está germinando, com certeza não vai ter ali uma colheita, com certeza não vai colher nada, né? Aquele exemplo de quando nós éramos crianças e a gente plantou o grãozinho de feijão no algodão. Quantos fizeram isso aqui? Todo mundo já fez isso aqui, né? E aí você coloca ali, né, o grãozinho de feijão no algodão, não é assim? Né? Mas criança, é criança. No mesmo momento que coloca, dá 5 minutos, já vai lá olhar, né? Será que já começou a brotar alguma coisa? Né? É a famosa impaciência, né? Infelizmente, criança tem que ser muito bem tratada nessa questão também de paciência. E os adultos, com certeza. Então, se você, meu irmão, aí é uma pessoa que ainda não sabe o quanto você tem que ter de paciência, ou qual é o tempo de duração da sua paciência, eu já digo claramente aqui: seja paciente como um agricultor. Lance a sua semente, regue, adube, cultive, cuide bem dela. Mas saiba que necessário é que a gente espere o momento correto para cada coisa acontecer na nossa vida. O importante também é que nós possamos buscar tudo em oração. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 6, diz o seguinte: não andem ansiosos, mas em tudo, pela oração, súplica e ações de graça, apresente seus pedidos diante de Deus. Buscar em oração. O exercício da paciência envolve algo chamado oração. Geralmente as pessoas que sofrem dessa impaciência são pessoas que não têm paciência nem para orar. Não consegue colocar no altar do Senhor, né, o seu clamor, a sua súplica, as suas petições. Não consegue. Ou quando consegue, ora a Deus, intercede ao Senhor, né, e já quer que naquele mesmo instante, não que Deus não possa fazer isso, mas quer que naquele mesmo momento as coisas já se resolvam. Ou seja, nós somos pessoas, infelizmente, muito sem paciência, somos pessoas impacientes. Toda pessoa impaciente, ela sofre de algo chamado desespero. A pessoa desesperada é a pessoa que sofre de impaciência. O desesperado não tem paciência nenhuma. Inclusive essa palavra desespero vem justamente disso: aquele que não espera. O desesperado é aquele que não consegue esperar nada. E as coisas, quando vêm fora do seu tempo, nunca vêm da forma como deveria vir. Não é dessa forma, não é desse jeito. Me lembro minha mãe quando cozinhava, e ela estava fazendo alguma coisa ali, e criança, né? É assim, não consegue esperar, né? Se tá assando ali um bolo,
Eu me lembro que eu e os meus irmãos estavam assando um bolo ali. A gente nem esperava terminar de assar, você já abria rapidinho. Um ficava olhando se minha mãe estava vindo. Abria rapidinho, enfiava o garfo no cantinho assim, já tirava aquela parte do canto da assadeira, né? E assim a gente, sem paciência nenhuma. E aí colocava na boca, bolo quente mesmo. Já teve essa experiência de comer algo quente assim? Não espera esfriar, coloca na boca, depois fica sambando com aquilo na boca. Todo mundo já fez isso, né? Nós não temos paciência, meu irmão. Paciência, ela tem um tempo de duração. Ela dura a nossa vida toda. Até você fechar os olhos nessa terra, ou até o Senhor Jesus Cristo voltar. Não seja uma pessoa desesperada, que não saiba esperar. A pessoa que espera o tempo correto na sua vida para tudo, recebe as coisas de uma forma completa. E muitas vezes nós estamos vivendo parcialmente a vontade de Deus para a nossa vida, porque não somos pessoas pacientes, somos pessoas ao contrário, desesperadas, que não sabemos esperar, mas graças e glórias a Deus, porque essa não é a sua realidade. Amém? Se tiver algum desesperado aí, não cutuca ele não, senão você vai entregar o seu irmão. Paciência exige algo do nosso coração. O versículo de número 8 diz que nós devemos ser pacientes e devemos também fortalecer o nosso coração. Exercitar o nosso coração através do amor. 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo de número 4. A palavra de Deus nos diz que o amor, o amor é paciente. Se você quer ser uma pessoa cheia de paciência na sua vida, saiba que você vai ter que encher o seu coração de amor. Você vai ter que fortalecer o seu coração, e fortalecer o seu coração é enchê-lo de amor. Porque o que não falta neste mundo é motivo para que a gente perca a paciência, não é? Não é? De vez em quando bate aquela vontade de pegar alguém pelo pescoço. Todo mundo já teve essa vontade aqui, não teve? Né? O pastor Braz já está aqui admitindo o seu pecado, depois nós vamos orar por ele, né? Aquela ira que às vezes bate em nós, que tem que ser controlada pela paciência. O que não falta no mundo é motivo para que a gente perca a paciência. Quem aqui nunca perdeu a paciência com o seu chefe no trabalho? E muitos, ao perder a paciência, também perdem o emprego, né? Infelizmente, né? Quem nunca foi para o banheiro lá no serviço e contou até 1000, porque até 10 não foi o suficiente? Quantos aqui já não pensaram, se um dia eu for chefe aqui, se... Mas perde, de vez em quando perde. Quem nunca perdeu a paciência dentro de casa? Às vezes nos relacionamentos ali, marido e mulher, perde paciência, né? Às vezes vê alguma situação e você insiste com certas coisas e perde a paciência, né? É normal, né? Eu vou contar algo da minha esposa aí depois. Ela me olhou com a cara tão de bico que eu acho que eu não vou contar não, senão vai perder a paciência comigo. Eu cheguei um dia em casa, né? Tinha uma frigideirinha toda amassada, né? Parecia que tinha passado um trem em cima da frigideirinha, né? Tal. É até bonitinha a frigideirinha. Eu olhei aquela, fiquei quieto, né? Eu falei, mas o que aconteceu? Caiu no chão, né? Impossível amassar daquele jeito. Pegou e bateu, acho que queimou alguma coisa, né? Não sei o que ela estava fazendo ali, né? E bateu, mas às vezes a gente perde a paciência diante de algumas coisas. Você também já fez alguma coisa desse tipo, não fez? Nunca fez, Gui? Para de ser mentiroso. Tem certas coisas que nos tiram a paciência. Às vezes você faz tudo certinho, vai dar errado. E é complicado. Esses dias eu estava arrumando negócio no carro. 4 parafusos, Mazão. 4 parafusos. Tirei 4 parafusos, irmão. 4. Tirei. E depois eu fui colocar o parafuso, colocava 3, o outro não ia. 4, o outro não ia, o parafuso. Gente, eu olhei aquilo, deu vontade de dar um chute naquele negócio. Chutar. Sabe o que eu fiz? Deixei 100.
Deixei sem. E aí esses dias eu levei o carro para arrumar, depois voltou com o parafuso, né? Certinho em qualquer lugar. Eu falei, mas como você conseguiu colocar? Não, você coloca assim, tem que entrar assim. Aí, rapidinho colocou e tirou e colocou de novo. Eu falei, meu Deus, faltou paciência. Paciência na nossa vida, às vezes, né? Na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, nós vamos, né? Gerando um monte de inconvenientes na nossa vida, vamos enchendo a nossa mente, o nosso coração, de coisas ruins, por termos atitudes ruins, diante da nossa falta de paciência. Paciência é algo que exige um fortalecimento do nosso coração. Quer ter paciência com o irmão? Quer ter mais paciência dentro da sua casa? Encha o seu coração de amor. Vocês estão me entendendo? Agora, paciência com quem? Paciência com o outro. Paciência com o outro. Nós lemos o texto aqui, diz exatamente isso. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. E isso é algo bem forte. Não fica se queixando um com o outro para não ser julgados. Paciência com o outro. A frase da música que eu citei para vocês aqui, né? A gente espera que o mundo tenha paciência com a gente, mas o mundo também espera o mesmo de nós. Isso é uma grande realidade. Gente, o que falta de paciência nos relacionamentos? De compreender o outro, de saber que o outro, por mais que seja semelhante, é diferente. É diferente. Todos nós estamos aqui dentro de uma igreja, no mesmo lugar, professando a mesma fé. Mas isso não faz com que nós sejamos todos iguaizinhos. Nós somos diferentes, por isso exige de nós, nesses relacionamentos, dentro da igreja também, algo chamado paciência. E como falta paciência para os irmãos, como falta paciência no trato com o outro, porque nós gostamos muito de julgar as pessoas. E nós julgamos a pessoa com base naquilo que a gente já teve na vida como sucesso. Tome muito cuidado com isso. Porque às vezes nós temos essa tendência de exigir muito do outro irmão, das pessoas que estão à nossa volta, aquilo que para a gente já foi solucionado, já foi resolvido. E por ter sido solucionado e resolvido na nossa vida, a gente se torna uma pessoa muito exigente do outro irmão, não sabendo que nós somos semelhantes, mas não somos iguais. Cada um tem o seu tempo, cada um sabe da sua conduta, sabe, né, das suas dificuldades, das suas limitações. Paciência é justamente isso. Nós fizemos um batismo, e o batismo é uma decisão que a pessoa tem que tomar. Nós ensinamos a pessoa a respeito do batismo, mas a decisão quem toma é ela. Tem alguns irmãos que disseram assim, eu vou me batizar, eu quero me batizar e vou fazer já. Teve outros irmãos que disseram assim, pastor, eu vou esperar um pouquinho mais, eu preciso ainda ter uma posição na minha vida de arrependimento em certas áreas, preciso ter fé, eu ainda estou assim muito aquém disso, eu vou aguardar um pouquinho mais. E às vezes a pessoa não entende isso, não exercita a sua paciência para com o outro. Cada um tem o seu tempo. Inclusive veio algumas pessoas, pastor, ela tem que batizar, ela tem que batizar agora. Eu falei, calma, tenha paciência. Não somos nós que convencemos as pessoas, mas é o Espírito Santo de Deus. A palavra, ela foi ministrada, deixa ela fazer sentido no coração da pessoa. Inclusive, né, a palavra, ela também tem esse sentido metafórico, né, da semente que é lançada. Né, a semente que é lançada, ela tem que germinar, tem que ter seu tempo, o tempo correto para poder produzir frutos. Paciência com o outro. Meu irmão, se você é um cristão, como eu sei que você é, saiba que você tem que ser uma pessoa que exercita essa questão de paciência nos seus relacionamentos. Paciência com o outro. E nem sempre é fácil, é muito difícil. O que nós queremos é que o outro tenha paciência com a gente. Mas nós não queremos ter paciência com ninguém. Inclusive, essa é a principal característica, né, desse mundo egoísta que nós vivemos. Né? É a pessoa que só pensa nela mesma. Inclusive, uma das grandes dificuldades hoje em dia é de conversar.
é de manter um diálogo com outra pessoa. Sabe por quê? Porque nós só queremos falar de nós mesmos. Perceba isso. Perceba como é egoísta às vezes a nossa própria conversa. Um exemplo muito claro: se você chegar para uma pessoa e falar assim para essa pessoa: eu estou cansado hoje, o que geralmente você escuta? Eu também. Não é assim? Você está cansado? Imagine eu enchi uma laje hoje, e você não sabe o quanto eu estou cansado, não estou conseguindo nem andar direito. Dificilmente você escuta assim: você está cansado, o que você fez? Quer sentar um pouco? Descansa um pouco. Se você chega para a pessoa e fala assim: olha, eu estou com uma dor de cabeça, a pessoa fala: eu já estou com um tumor aqui na minha cabeça. Aqui. Já está. Só falamos de nós mesmos. Olha, deixa eu compartilhar algo contigo aqui. Olha, estou com uma dificuldade de dinheiro. Essa é a melhor de todas, né? Você não sabe eu. Você não sabe. Senta aqui que eu vou contar minha história para você. Né? E nós somos muito egoístas, até mesmo nos diálogos que existe, que nós fazemos com outras pessoas. Egoístas dentro de casa. Nós queremos as coisas apenas para a gente, né? E paciência é algo que você adquire, mas é algo que você dá para o outro. A paciência é algo que você semeia na vida do outro. E é assim que funciona as coisas, né? Evitar o paciente, gente, ele evita a confusão. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 24, diz que não convém brigar, mas nós devemos ser amável com todos. Amável com todos. O paciente, ele evita confusão. E às vezes a nossa impaciência faz com que a gente gere cada confusão na nossa vida, e às vezes confusões insustentáveis. E acabamos por perder muito, por não sermos pacientes. Queremos responder, fazer, resolver tudo naquele momento. Tudo naquele momento, mesmo sem termos capacidade. Queremos responder a tudo, mesmo sem ter respostas. E ao vivermos essa impaciência, acabamos por trocar as nossas mãos pelos nossos pés. Eu quero dizer algo para você. Você não tem a resposta para tudo. Não tem. Muitas situações vão chegar na sua vida, vão ocorrer na sua vida, que você não vai ter resposta. E para encontrá-las, vai ter que ter paciência, porque se você decidir sem ter convicções, você vai acabar decidindo mal. E eu já disse isso aqui na igreja, que quando eu estava iniciando aqui no ministério, aconselhando pessoas, eu achava que eu tinha que ter resposta para tudo, e eu não tinha. E às vezes chegava uma pessoa com uma situação, e eu não sabia o que falar, mas eu tinha que falar alguma coisa. E eu acabava falando, e às vezes errando muito nos conselhos, mas a gente vai gerando experiência. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de dizer assim: olha, eu não tenho resposta para aquilo que você está colocando, mas vamos orar a Deus, vamos buscar em oração, vamos junto aqui pedir a Deus sabedoria, porque Deus dá sabedoria. E ao sermos impacientes, acabamos aconselhando mal, tomando decisões ruins e erradas na nossa vida, que para reconstruir demora muito tempo, se for possível de reconstruir. Evite confusão. Seja uma pessoa paciente. Está certo que nem sempre nós vamos ouvir aquilo que a gente quer ouvir. E isso é uma realidade. Às vezes as pessoas falam coisas para a gente que a gente não quer ouvir, que não é agradável aos nossos ouvidos. Às vezes é até ofensivo. Mas somos pessoas pacientes. Fazer o exercício de buscar compreender o que aquela pessoa está falando. Por que ela está falando isso desse jeito? Quais são as motivações do outro? Porque o que nós achamos é que as pessoas querem nosso mal o tempo todo. E por pensarmos dessa forma, nós acabamos gerando muitos inimigos, ao invés
de amigos, de compreender, pensar, tentar entender a mente da outra pessoa. Por que ela fez isso? Por que ela está fazendo dessa forma? Por que ela falou aquilo? São exercícios que envolvem paciência, envolve um coração fortalecido por Deus, paciência para com os outros, sabendo que nós não somos juízes de ninguém. Às vezes acontecem situações aqui dentro da igreja muito complicadas. Às vezes pessoas erram e erram feio demais. Mas a nossa função é de ouvir, não de concordar com o pecado. De ouvir, de procurar compreender por que aquilo que aconteceu. Porque é exatamente dessa forma que a gente consegue orientar as pessoas a trilhar um caminho chamado caminho de arrependimento. Paciência. Paciência. Precisamos ter paciência. Não podemos ficar no nosso lugar comum. Temos que caminhar rumo aos objetivos que o Senhor nos deu. Mas essa caminhada é uma caminhada que envolve paciência. Se você for ver em alguns lugares do Brasil, essas grandes avenidas, elas têm todos os semáforos coordenados. Se eu não me engano, aqui na Francisco Glicério, que é novo, também é desse jeito, é coordenado. Mas lá em Curitiba, uma vez eu fui em Curitiba, tem uma grande avenida, que logo no início da avenida tem uma placa assim, dizendo assim, olha, se você manter essa velocidade, acho que era 55 km por hora, 60 km por hora, você vai pegar todos os semáforos na posição verde para você passar. Se você manter essa velocidade, se você for um pouco mais devagar, não. Se você for um pouco mais rápido, também não. Mas mantenha nesta velocidade, você vai conseguir passar todos os semáforos, uma avenida muito grande. E é exatamente aquilo, você mantém aquela velocidade constante ali, e você chega lá no ponto do final da avenida sem parar em nenhum semáforo. Mas nem todo mundo faz isso, porque tem gente que não tem paciência. É aquele que abriu o semáforo, ele não importa com aquela situação, ele acelera, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha, depois reduz, quarta, terceira, segunda, freia, e aí fica esperando, né? Aí aquele que está tranquilo passa, né? Economizando combustível, pastilha de freio, pneu, e o mais importante, economizando o quê? Paciência. Nós precisamos ter isso dentro da gente. Nós precisamos parar um pouco para pensar. Nós vivemos no mundo imediatista, isso é a grande verdade, né? Nós hoje, cada vez mais, criança já é desse jeito, a criança não consegue mais esperar. Hoje, se você liga a TV, tem que ser automático. Se você coloca o Netflix, tem que ser rapidinho, não é? Quando fica ali 70%, 71%, 72%, 73%, dá vontade de entrar dentro da televisão e puxar o filme, não dá? Está demorando hoje, mas não foi nem 30 segundos. Olha, demorou hoje para entrar o filme aqui no Netflix. Aí quando você olha, não foi nem um minuto que demorou. E nós vamos ficando cada vez mais sem paciência. E por ficarmos sem paciência, nós acabamos não curtindo a vida como nós deveríamos. Paciência como um exemplo. Eu encerro a ministração dizendo exatamente isso. O texto que nós lemos diz que nós devemos tomar os nossos profetas como exemplo de paciência. Gente, se existe um bom exemplo de paciência, bons exemplos de paciência, está ali em Hebreus, capítulo de número 11, né, na galeria dos heróis da fé. Homens que fizeram tanto por tanto tempo. E o texto, a Bíblia nos diz que muitos deles não alcançaram a promessa, não viram a promessa com seus olhos. Uma vida inteira dedicado ao sonho e objetivo que Deus deu, mas os seus olhos não contemplaram aquela promessa. Isso é exercício de paciência. Se Deus nos deu um caminho,
Saiba que essa caminhada, o percurso, tem que ser prazeroso. E só será se nós tivermos em nós, dentro de nós, algo chamado paciência. O exemplo de Jó é muito claro, né? Inclusive existe até um dito popular, né? Uma paciência de Jó, né? Eu estou com a paciência de Jó, né? Um dito popular, é uma grande verdade. Leia o texto, né? O livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. E você vai compreender o que é um exercício de paciência diante dos sofrimentos da vida. Às vezes nós achamos que a nossa vida está complicada demais, ou que nós estamos enfrentando lutas demais, mas quando nós vemos, lemos e compreendemos a vida de Jó, nós percebemos, né, o quanto falta ainda caminharmos neste sentido, né? Provérbios 14, 29 diz que o paciente, ele prova de sabedoria. Toda pessoa que é cheia de paciência, necessariamente uma pessoa sábia. Já perceberam isso? As pessoas que são mais pacientes, geralmente são pessoas mais sábias. Eu não estou falando de inteligência, eu estou falando de sabedoria. Há pessoas que têm calma para solucionar problemas, situações complicadas na sua vida. Geralmente a soluciona de uma forma muito mais sábia do que o impaciente. A maior dificuldade de uma pessoa impaciente é conviver com uma pessoa que é paciente. Já percebeu isso? A maior dificuldade de uma pessoa que é impaciente é conviver com a pessoa que é paciente. Isso é terrível para a pessoa que é impaciente. Aquela pessoa que é acelerada em todos os sentidos. Aquela pessoa que quer fazer tudo rápido, de qualquer jeito, mas tem que ser feito naquele momento. A maior dificuldade dessa pessoa é ouvir de uma pessoa paciente dizer assim: calma, né? Calma, nós vamos resolver essa situação, fica tranquilo. Para o impaciente, gente, isso é como se fosse uma facada no coração. Calma, não fica nervosa, não fique nervoso. Você está muito nervoso, calma, não vou resolver isso. Tá certo, tem gente que é paciente ao excesso, né? Aí cai no acomodamento, na acomodação, que eu já disse na última ministração. Mas a pior coisa, a maior luta de uma pessoa impaciente é justamente essa: se relacionar com uma pessoa que é paciente. E às vezes isso é fruto, né, de muitas complicações dentro de um casamento. Porque às vezes um é muito paciente, o outro é impaciente demais, né? Então isso dá um choque muito grande, né? Tem homem que é assim, né? Compra a lata de tinta, coloca lá na garagem de casa e espera que vai pintar sozinha a garagem, né? Não, um dia vai dar uma explosão cósmica aqui, né? E vai, né, automaticamente. Não, mas não às vezes é exagerado um lado. Tem outros que são também desesperados, né? Que não sabe fazer as coisas no tempo correto. Como eu disse no início dessa ministração, eu reforço: a Bíblia nos ensina a termos equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Equilíbrio é tão importante. E a pessoa equilibrada, a pessoa que é paciente, geralmente ela toma boas decisões, porque, como diz esse provérbio, ela é cheia de sabedoria. Não ter paciência é não acreditar na compaixão e na misericórdia de Deus. E eu encerro dizendo exatamente isso. O quanto você acredita na compaixão e na misericórdia de Deus. A compaixão quer dizer sofrer junto. Sofrer junto. Você acredita que Deus tem compaixão da sua vida? Você acredita realmente que o seu choro também gera tristeza no coração de Deus? Porque quando nós começamos a entender as coisas dessa forma, nós deixamos de culpar Deus por tudo. Nós nos fortalecemos diante dessa, que Deus tem compaixão, que Deus tem misericórdia de nós, e a misericórdia é justamente isso, é a interjeição, é a ação que nos livra do mal. Deus tem misericórdia,
Deus quer sempre nos livrar do mal, embora muitas vezes nós nos inserimos na maldade. Mas Deus é um Deus de compaixão e Deus é um Deus de misericórdia. Amém? Compaixão e misericórdia. Se você compreender isso, no momento difícil da sua vida, que Deus é um Deus de compaixão, sofre junto contigo, e é um Deus de misericórdia, quer te livrar dessa situação ruim, você vai ter mais paciência para poder viver as dificuldades da vida, enfrentar as dificuldades da vida. Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é dominar o seu espírito do que tomar uma cidade toda. Olha que coisa interessante. Você só vai conseguir dominar o seu espírito, a sua alma, tendo muita paciência. O que você até hoje alcançou com a sua impaciência? O que você até hoje alcançou com o seu desespero de resolver algo, sem ter capacidade ou recurso para poder resolver? Qual foi o fruto da sua impaciência? E qual foi o fruto do seu desespero? Peço que você aí no seu lugar faça essa reflexão, para que você compreenda o que eu estou falando, a importância que é termos esse negócio chamado paciência. Melhor é você controlar o seu espírito do que você tomar uma cidade, conquistar uma cidade inteira. Dominar o seu espírito em todos os sentidos. Tem gente aqui que é excelente para ganhar pessoas, mas também é excelente para perder pessoas. Da mesma forma que ganha pessoas, perde pessoas. Sabe por quê? Porque ganha, tem um chamado, tem um dom, tem uma vocação, traz pessoas para a igreja, mas não tem a paciência de cuidar desta pessoa. De saber que é uma etapa de cada vez. É uma conquista, uma vitória alcançada passo a passo. Tem muita habilidade, dom espiritual para ganhar pessoas, mas falta paciência para poder consolidar pessoas. E consolidar, tornar sólida justamente isso. É um exercício de paciência. Um dia, alguém teve muita paciência com a gente, não foi assim? Também temos que ter muita paciência com os outros. Misericórdia e compaixão é algo que Deus tem para com a nossa vida. E isso me dá uma tranquilidade muito grande. De saber que diante dos meus sofrimentos, Deus está sofrendo junto comigo. Que Deus tem misericórdia, porque Ele quer realmente me tirar daquele lugar. E isso me dá uma tranquilidade muito. Isso gera paciência mesmo diante dos desertos mais complicados e complexos que nós temos ou enfrentamos na nossa vida. Isso me dá uma tranquilidade muito grande. E eu quero transmitir essa tranquilidade para você aqui nesta manhã. Seja uma pessoa paciente. Deus tem um plano e um propósito para com a sua vida. Seja paciente. Seja uma pessoa que sabe esperar sem se desesperar. De caminhar segundo o objetivo que Deus tem pacientemente. De dentro da sua casa, no seu lar, nos seus relacionamentos, ser uma pessoa mais paciente com o erro do outro, porque quando você começar a semear paciência diante da falha do outro, você também vai colher exatamente a mesma coisa. As pessoas esperam paciência da gente, da mesma forma que nós esperamos paciência delas. Se você plantar isso dentro da sua casa, você vai colher isso também para com a sua vida. E você vai compreender e vai ver como os relacionamentos mudam dentro de casa, quando existe paciência. Paciência para fazer as coisas. Paciência para poder falar. Paciência para poder tomar decisão. Paciência para poder falar com o filho. Com os filhos. Porque se você falar com impaciência com os seus filhos, você vai estar gerando também filhos impacientes, sem paciência nenhuma. Se você não transmitir calma e tranquilidade diante das dificuldades da vida, nós vamos estar gerando filhos despreparados
para esse mundo caótico que nós vivemos. E um lar cristão, muitos lares cristãos, gerando filhos impacientes. Por quê? Porque nós também somos impacientes. Ter paciência, confiar em Deus e transmitir essa confiança para a nossa casa. Transmitir essa confiança no nosso trabalho. Quando seu chefe chega e lhe dá uma missão, às vezes é uma missão difícil, mas olha, vamos lá, vamos batalhar, vamos trabalhar, vamos juntos, transmitir essa segurança. Quem é paciente e exercita essa paciência são pessoas sábias, são pessoas agradáveis e são pessoas muito produtivas na sociedade que a gente vive, mas principalmente no reino de Deus. Então eu encerro perguntando: qual é o seu nível de paciência? Qual é o seu nível de paciência? Dizem aí que paciência tem limite. Não é isso que a palavra de Deus diz. Pelo contrário, a palavra de Deus diz: sejam pacientes até a volta do Senhor Jesus Cristo. Tenha calma, o Senhor Jesus vai voltar. Se não voltar, você vai até Ele. As duas coisas não são ruins. Tenha paciência nos seus relacionamentos. Tenha paciência no seu dia a dia. Nas coisas mais simples, exercite essa paciência. E você vai ver, a sua vida ficar mais leve. O quanto você tem exercitado esta paciência. E eu quero orar com vocês nesta manhã, principalmente por aqueles que olham para a sua vida, para o seu interior e dizem assim: olha, eu preciso ter mais paciência.